palavra de Deus. Eu quero trazer mais uma vez, sempre eu estou repetindo essa palavra, porque é uma palavra profética, né? E sempre ela será repetida, mas é porque essa palavra fala-se sobre os últimos dias. E se fala sobre os últimos dias, temos que pregoar aquilo que está acontecendo, aquilo, louvado seja o nome do Senhor, que ainda vai acontecer. Ou seja, estamos vivendo no momento o presente, mas também o futuro virá. E eu quero dizer para os nossos telespectadores, né, do nosso canal, que nós optamos por deletar muitos vídeos, né? E nós vamos ficar, né, postando algumas mensagens para vocês. E nós estamos aqui, queridos, com a Bíblia aberta, certo? No Evangelho de Mateus 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Amém, queridos? Evangelho de Mateus, capítulo 24. Que vai falar justamente dos sinais, a destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Vai dizer assim a palavra de Deus nesta tarde para você, meu amigo internauta, você que está nos acompanhando através do YouTube, em Joselias Vídeos e Filmagens, você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Vamos ler a palavra de Deus, que vai dizer assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, me disse: não vede tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, porque ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é necessário isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios de dores. E, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então vos vão entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todos a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, traem-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todos a gente, então virá o fim. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós estamos passando por um período muito difícil na face da terra. Louvado seja Deus. Nós estamos passando um momento que não está sendo fácil para o homem pobre, para o homem rico, para o que tem dinheiro, para o empresário, seja ele quem for. Aleluia. Não tem sido fácil. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo tem passado por um colapso. O mundo tem passado por uma calamidade.
O mundo tem passado por uma tempestade, por um vendaval. Eu não me refiro só ao Brasil, mas eu me refiro, sim, a todos os continentes, aleluia. Eu me refiro a todo o globo terrestre. Tem passado por tudo isso que muitos chamam-se que é a natureza. Louvado seja Deus. Aqueles que têm a crença na natureza, eles acham que é a mãe natureza que está fazendo, provocando tudo isso. Mas eu quero dizer para você que antes que a natureza existisse, antes que a natureza, louvado seja o nome do Senhor, viesse à existência, já existia um Deus que comandava tudo e comandava todos lá nos céus. Nós estamos vivenciando um século, louvado seja o nome do Senhor, de muitas pestilências. Nós estamos vivenciando um século de muitas mortandades. Todos os dias estão morrendo pessoas que eram conhecidas, pessoas que eram famosas, estão desaparecendo da noite para o dia. Os cientistas não têm uma explicação, a medicina não tem uma explicação, aleluia. O curandeiro não tem uma explicação. O homem, por mais sábio que ele seja, ele não tem uma explicação. Já não há remédio para controlar, aleluia, a praga, aleluia, que está lastrada no mundo. Já não tem um remédio para controlar a mortandade que assola no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que tudo isso? Porque o homem, ele esqueceu do seu Criador e começou a amar mais a criatura do que o seu Criador. Ou seja, o homem quer de todas as maneiras se comandar. O homem quer ter uma vida lavoteira. O homem quer andar de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, eu faço o que eu quero. Eu tenho um advogado, eu tenho dinheiro, eu tenho mansão, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O homem tenta ser o gostosão da história. O homem tenta ser o galã da história. O homem cria avião, o homem cria foguetes, o homem cria, aleluia, navio, o homem cria helicóptero, o homem cria nave espacial, o homem cria robô, o homem cria tudo aquilo que está ao seu alcance. Mas o homem nunca pode, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, criar algo que Deus criou, que Deus projetou, que Deus ordenou. O homem não pode ir contra Deus, aleluia. Se o homem tentar ir contra Deus, é pedir para morrer, é pedir para desaparecer. Existe um Criador que antes que o homem viesse, aleluia, inventar qualquer coisa, que antes que o homem viesse, aleluia, tentar fazer qualquer coisa, Deus já existia, e ele estava no seu trono de glória, e ele estava lá sentado no seu trono, com a sua majestade, com a sua comitiva de anjo. E Deus é um Deus que ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todos os homens. Ele é o Criador de todos os animais. Ele é o Criador de todo ser vivente. Ele é o Criador da natureza. Ele é o Criador do céu, do mar e tudo que nele há. Pois Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que nenhum Deus se formou antes dele e nenhum Deus haverá depois dele. Pois ele diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não adianta o homem querer se esconder, aleluia, nos melhores palácios. Não adianta o homem querer se esconder no dinheiro. Não adianta o homem querer se esconder no meio do advogado, aleluia, porque para Deus nada disso
adianta, porque Ele é Criador, porque Ele é Salvador, porque Ele é Senhor. E eu quero dizer que quando Deus determina alguma coisa sobre os humanos, está determinado. Você pode até brincar com a cara de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Você pode até criar, aleluia, qualquer coisa contra, qualquer acusação contra, mas contra Deus você não pode criar nada, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas brincaram com a palavra, quantas pessoas rasgaram a Bíblia Sagrada, ano retrasado, pessoas rasgaram a Bíblia, pegaram, aleluia, brincaram com o nome do Eterno. Louvado seja o nome do Senhor. E aí brincaram e odiaram a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E começaram a odiar a Deus, não da agora, mas de muitos anos. Mas eu quero dizer que durante esse século o parafuso começou a coxar. Durante esses séculos, rebeldes começaram a ficar mais endiabrados, a ficar mais odiados contra Deus. Começaram a mostrar o seu ódio contra Deus. Começaram a zombar do Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, a ponto de rasgar em Bíblia, a ponto de colocar o nome de Deus nas costas, aleluia, nos peitos, e acabar, limpar com papel, ficar com nojo, a ponto de fazer um teatro, aleluia, como se Satanás estava vencendo Deus ali e todo mundo aplaudindo. Louvado seja o nome do Senhor. E sem falar o quanto de pessoas que viviam uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé em Jesus Cristo, que tinha um temor e um tremor, e eram pessoas conhecidas, porque Deus as fez a ser conhecida, mas do nada a fama subiu para a cabeça, e eles começaram a se achar um semideus, uma semideusa, e o orgulho começou a encher os seus corações, e as pessoas começaram a idolatrar, as pessoas começaram, louvado seja o nome do Senhor, a ter aquela pessoa como se fosse um Deus, tirando a adoração do verdadeiro Deus e dando para uma criatura, em vez de dar adoração unicamente só o Salvador. De repente, do nada, quando o homem pensa que está se mandando, que está se comandando, aleluia, que está bebendo, que está fumando, que está, aleluia, fazendo bem, o bem que acha que está sendo para a alma dele, para a carne dele, louvado seja o nome do Senhor, fazendo todas essas práticas, louvado seja Deus, aleluia. Mas de repente começa a surgir, aleluia, nós sabíamos que muitas doenças nos séculos passados surgiram também, mas nenhuma das doenças foi tão agravante como essa doença que apareceu no século 21, coronavírus, aleluia, uma doença que os médicos já pelejaram para eliminá-la, mas não conseguem, já vacinaram, aleluia, a população, já vão na terceira dose, daqui a pouco vão para a quarta dose, mas a vacina não serve de nada, toma a vacina e acaba morrendo. Sabe por quê? Porque o homem não está acreditando em Deus, o homem não está acreditando que Deus está no controle de tudo e está no controle de todos. O homem procura a solução nos melhores remédios, nas melhores farmácias, aleluia. O homem procura a solução no melhor médico, no melhor cientista, e ele acaba papocando, descendo a sepultura, aleluia. Nem a sua prata, nem o seu ouro, nada pode lhe salvar, nada, aleluia, pode fazer por você, porque está tudo no controle, no comando do Deus Todo-Poderoso. O Senhor Deus vai dizer: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais vão de passar. E em meio a tudo
tudo isso que tem acontecido, o nosso mundo tem se tornado como uma Sodoma e como uma Gomorra. Aleluia, duas cidades que foram completamente destruída pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquelas duas cidades estavam ali, aleluia, no sodomismo, aleluia, estavam ali, louvado seja o nome do Senhor, na prostituição, no homossexualismo. E Deus resolve destruir aquelas duas cidades, tirando o justo Ló, as duas filhas e Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Gênesis também, aleluia, vai dizer que Deus, ele se arrepende de ter criado o homem. E Deus pesou no seu coração e Deus diz: acabarei com os homens, com os animais, e tudo que vive sobre a terra se afogará, ou seja, não vai restar nada. Mas, quando Deus olha para a terra, ele vê um homem simples, um homem que no meio de uma geração corrupta, ele não optou para ficar corrupto, para ser corrupto, mas ele optou pela misericórdia de Deus. Então ele preferiu ouvir a voz de Deus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me assistindo pelo canal do YouTube. Aleluia. Deus não faz as coisas de uma vez, não. Deus não faz tudo de uma vez. Deus não faz nada sem primeiro avisar os seus profetas. Foi isso que Deus fez. Deus usou Noé mais de 100 anos para dizer que ia acabar com o mundo, que ia trazer um dilúvio. Mas quanto mais Noé pregava, mais as pessoas tinham Noé como um louco, como um débil mental, como alguém que já tinha passado da idade, como alguém que tinha uma amnésia. Mas Noé estava firme na promessa de Deus. Noé começou a construir aquela arca, e eu acredito que cada martelada Noé estava falando: Deus vai acabar o mundo com água. Só que tinha uma geração corrupta, uma geração que estava inclinada para a prostituição, para os prazeres da carne, uma nação, aleluia, que não estava mais nem aí para nada, não queria saber de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E podia Noé pregar que eles não estavam nem aí. Lembro-me bem também, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, aleluia, ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Só que quando Deus vai destruir, ele pede, os anjos pedem para que Ló e a família saiam de lá, porque quando eles estivessem lá, aleluia, nada poderia acontecer por causa do justo Ló. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu abro um parênteses para dizer: sabe por que aqui nada aconteceu ainda, aleluia, com alguém da tua família? Sabe por que não foi embora ainda? Sabe por que Deus não fulminou? Porque Deus não matou ainda? Por causa da tua oração, por causa do teu clamor, por causa que tu está orando, que tu está pedindo, que tu está clamando. Deus ainda está poupando com vida. Mas só em você sair daqui, só em você ser tirado daqui, aí o negócio vai pegar, não vai ter mais misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. A mão de Deus está estendida, aleluia, ainda para aqueles que estão clamando, para aqueles que estão buscando, para aqueles que estão acreditando. Esse mundo só não virou pólvora ainda, aleluia, só não virou restolho ainda, porque ainda tem um povo que acredita no sacrifício de Jesus lá no Calvário, porque ainda tem um povo que ora, que dá glória a Deus, que clama a Deus, porque ainda tem um povo que tem temor, porque ainda tem um povo que é separado, escolhido por Deus, ainda tem um povo que se converteu de verdade, deixou suas práticas, deixou suas prostituições, deixou sua vida labuté, deixou uma vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma vida de carne, deixou uma vida de escuridão para seguir a vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, aleluia, é que Deus ainda está poupando muita gente, porque a Bíblia vai dizer: se não fosse por causa dos escolhidos, tais dias não seria abreviado. E se os dias
estão sendo abreviados, é porque Deus está olhando para a terra e está dizendo: eu não posso agora fazer nada, porque ainda temos escolhido. É Deus olhando para a terra dizendo: mas eu vou ferir a terra do Egito. Não tem jeito, não aguento mais, vou ferir a terra do Egito. Eu vou ferir a terra, eu vou ferir o Brasil, eu vou ferir o Ceará, o Nordeste. Mas aquele que está na minha presença, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, a minha vara e o meu cajado estará consolando ele, estará consolando ela. A vara do Senhor e o cajado nos consola. É isso que nos faz descer a sepultura em meio à mortandade, em meio a tanta desgraça, aleluia, em meio a tanto vírus. Salmo 91 vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Eu quero dizer para você que está na promessa de Deus e faz a vontade de Deus, da forma que Deus quer, que tem um anjo de Deus, aleluia, andando no teu lado, ele acampa-se do teu lado. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal. É seta por cima de seta. É o diabo dizendo: eu vou ceifar aquele. E Deus olhando dizendo: aí você não toca, aí você não pode tocar, porque eu tenho promessa ainda. Não é hora de vir para cá. Dizendo: nesse você não vai tocar. É Deus dizendo: nesse você não vai tocar, porque eu não permito. Mas vamos dar continuidade. A Bíblia vai falar em Mateus 24, versículo 1 em diante, sobre os sinais e a destruição de Jerusalém e o fim do mundo. Veja que Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Veja que Jesus, ele vai falar, aleluia, sinais da destruição. Ou seja, Jesus estava falando para os discípulos, porque o discípulo chega para Jesus, vai mostrar a estrutura do templo, as coisas lindas, o templo feito de ouro, tudo de ouro, que coisa maravilhosa. Jesus, que olha que edifício, olha que edifício, Jesus. Jesus, olha que templo bonito. Jesus está dizendo: vocês estão vendo isso aí, mas isso aí não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo vai passar. O ouro vai passar desta terra, aleluia. A riqueza desta terra vai passar. Os bens materiais que você tem desta terra vão se acabar, vão virar pó. Você, aleluia, existe hoje, amanhã você não existirá mais, aleluia. Jesus disse que aquele templo seria destruído e ele não ficaria de pé, porque tudo que nasce morre, aleluia. O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está dizendo para os seus discípulos dessa forma, que eles estavam vendo tudo aquilo, mas não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derribada. E o que me chama a atenção, meus queridos e amados ouvintes da palavra do nosso Deus, a Bíblia vai dizer que o Senhor estava no Monte das Oliveiras. Foi quando os seus discípulos chegaram ali em particular, aleluia, só os discípulos de Jesus. E os discípulos tiveram uma preocupação de se preocupar com o que ia acontecer nos dias de hoje, nos nossos dias, no final de tudo, no final da era, que nem diz os mais antigos, para nós, no final do mundo, aleluia, para nós, arrebatamento da igreja, para nós, começo de grande tribulação que está chegando, aleluia. Só que Jesus, aleluia, quando o discípulo pergunta quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, Jesus vai dizer para ele que ele se acautelem, porque ninguém vos engane. Não deixe ninguém se enganar. Fique cauteloso, fique cauteloso, né? Fique cauteloso. Louvado seja o nome do Senhor. Está dando problema aqui no microfone? Fique cauteloso, né? Se acautele. Sabe por quê?
Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Jesus estava dizendo que antes dele voltar novamente, antes dele regressar novamente a esta terra, louvado seja o nome do Senhor, e viria pessoas imitando a ele, viria pessoas, aleluia, dizendo que era o Cristo, e iriam enganar muitas pessoas. No século 21 nós temos visto quantos anticristos tem na face da terra, se passando por Jesus, se passando pelo Messias, se passando pelo Yeshua. Então, os meus amados, queridos, amados irmãos, devamos ter vigilância, porque muitos viriam dizendo que é Jesus, e a gente tem visto isso nos nossos dias. E o que me chama a atenção é que ele vai dizer: e ouvirei de guerra, rumor de guerra, olhai e não vos assustei, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E haver guerras e rumores de guerra, nós íamos estar olhando, só que não era para nós se assustarmos, porque ainda não era o fim. É isso que nós temos presenciado no século 21. Tudo isso que o Messias falou, nós temos visto, meus amados. Nós temos visto tudo isso que Jesus falou, guerras, rumores de guerra, só que não é para nós se assustarmos, porque ele disse que não era o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios da dores. Veja que Jesus está dizendo aqui, louvado seja o nome do Senhor, que a nação contra a nação, o reino contra reino, tinha fome, tinha peste, tinha terremoto. É isso que nós estamos vendo, é isso que nós estamos vivenciando nesses últimos dias. Só que Jesus continua dizendo que estas coisas são só o princípio das dores, ou seja, é só o começo daquilo que ainda virá sobre este mundo, daquilo que ainda virá sobre o globo terrestre. Jesus está dizendo, em outras palavras, vocês estão achando coisas espantosas? Isso é só o começo, nem se compara com aquilo que ainda virá. O que é que eu quero dizer? Que, aleluia, irá descer sobre a face do globo terrestre a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro irá descer sobre a face da terra. Aleluia! Jesus ainda está que nem advogado. Jesus ainda está salvando, está chamando, está libertando, está curando o traficante, o homossexual, a lésbica. Aleluia! Jesus ainda está chamando, ainda está salvando, ainda está perdoando, porque ele ainda está que nem advogado. Por isso que ele ainda está perdoando quando alguém tem realmente um arrependimento de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda é advogado para aqueles que se arrependem de verdade. Ele está a fim de perdoar, porque ele morreu, aleluia. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Foi para isso que Jesus morreu, para perdoar o homem pecador, o homem que não tinha mais jeito, a mulher que não tinha mais jeito, o homem que estava condenado, a mulher que estava sentenciada ao inferno. Jesus morreu para resgatar toda a humanidade. Só que, porém, nem toda a humanidade vai querer, aleluia, os ensinamentos do Messias. Nem todo mundo vai querer
andar como o Messias pede, porque para seguir o Messias, para seguir Jesus, tem que ter renúncia. Jesus vai dizer: se for possível, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu quero dizer para você nesta tarde, aleluia, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serei odiado de todas a gente por causa do meu nome. Quando eu olho para essa palavra, Jesus falando isso, eu só me lembro que ele estava aqui se referindo aos discípulos, que logo seriam, aleluia, mortos, que logo seriam presos, que logo seriam chicoteados, açoitados, por causa do nome dele, seriam odiados. E é isso que nós estamos vendo. O nome de Jesus é odiado hoje, nos dias que nós estamos vivenciando, aleluia. O nome do Senhor tem sido odiado de todas as pessoas. Ele disse: sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. É por causa do nome dele que ele é odiado, e nós também somos odiados. Aleluia. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Hoje nós temos visto, no pleno século 21, os escândalos que estão acontecendo no meio da igreja, no meio do povo de Deus. O tanto de pessoas que são capas, o tanto de pessoas que escandalizam, pessoas que não amam mais o seu irmão, pessoas que não sentem mais a dor do seu irmão, pessoas que estão dizendo assim: é cada qual por si e Deus por todo. Pessoas que perderam o primeiro amor, pessoas que não estão mais nem aí para o seu próximo. Aleluia. Tudo isso está acontecendo, escândalo por cima de escândalo. Nós estamos vivenciando aquilo que Jesus falou em Mateus 24, primeiro em diante. Aleluias. Ia haver traição, ia haver ódio. Aleluia. Muito ódio, muita traição, muita falta de perdão, muito escândalo. E isso nós estamos vivenciando o que está acontecendo nos dias atuais, porque isso é a palavra errante, é a palavra que não volta vazia, é a palavra que não volta atrás. Esta é a palavra de Deus. Falou Deus, está falado. Se Jesus falou, está falado. Quem é o homem, quem é o juiz, quem é o advogado, quem é o capitão, quem é o papa, quem é o coronel, quem é o comandante para, aleluia, dizer que não? Quem é o homem para dizer que não quando Deus diz sim? O que me chama a atenção, e surgirão muitos são os profetas que enganarão a muitos. Ele vai dizer que surgirão muitos falsos profetas que, se possível for, enganaria até os escolhidos, até os eleitos. Vamos lá, o que tem de falsos profetas hoje, que pregam, que profetizam, que revelam a tua vida, que faz cair fogo no céu, aleluia, são muitos, aleluia, são demais. Aleluia, mas não tem uma vida, aleluia, em retidão, mas não tem uma vida de santidade, mas não tem, louvado seja o nome do Senhor, uma vida da vontade de Deus, de acordo com o que Deus quer. O que tem de falsos profetas, o que tem de irmãos, de irmãs, aleluia, que na hora da pregação uma coisa, quando termina é outra, está cheia, é demais. Louvado seja o nome do Senhor. No culto parece, aleluia, aleluia, parece um homem de Deus,
mas fora da igreja é completamente diferente. É completamente diferente. Não é aquela imagem, aleluia, que ele parece ser. É mais um ator de novela, é mais alguém que faz um teatro. Mas o que me alegra é porque os nomes estão escritos ou no livro da culpa ou no livro da vida. Muitos vão dizer: Senhor, eu fiz milagres, Senhor, eu fiz sinais. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Às vezes a iniquidade não é só traição, a iniquidade às vezes não é só um vício, a iniquidade também, aleluia, é o ódio do irmão, é o rancor, é a ira, é o pavio curto. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, quando vier, ele tem um raio-x que ele olha por dentro. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua mente? Como é que está a tua alma? Como é que está a tua alma, o teu espírito? Eu te pergunto nesta hora, aleluia, será que nós temos mudado de verdade? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos tem esfriado por causa do pecado, por causa da iniquidade. Ninguém busca mais a Deus, ninguém sobe mais monte, ninguém lê mais Bíblia, ninguém, aleluia, passa mais uma hora de joelho orando, conversando com Deus, porque a iniquidade está grande no mundo, porque, aleluia, as coisas do mundo interessam mais para o ser humano do que as coisas do próprio Deus. Aleluia. As coisas dessa terra têm iludido pessoas, tem levado pessoas à iniquidade, tem levado pessoas à iniquidade. Aleluia. As coisas dessa terra têm desconectado as pessoas da presença de Deus nos céus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja que Jesus vai dizer que aquele que perseverar até o fim, perseverar na vigilância, perseverar no temor, perseverar no tremor, perseverar na fé, perseverar na esperança, perseverar na crença que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi ao céu preparar lugar para vir nos buscar. Se perseverarmos em meio à tribulação, em meio a tudo isso que estamos vivenciando, Jesus, Ele garante, Jesus, Ele promete que não vai lhe deixar nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vai levar você juntamente com Ele. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me assistindo, meu amigo internauta, meu amigo do YouTuber. Pelo amor de Deus, escute o Evangelho, não escute o homem, não escute a história A, a história B. Não, a verdadeira história, uma história que não é uma história de carochinho de fada, que alguém contou, não, é uma história verídica. A Bíblia Sagrada, ela ainda continua sendo a bússola que nos levará até Deus. A Bíblia Sagrada continua ainda sendo o caminho que nos levará até o Pai. A Bíblia Sagrada continua sendo ainda a identidade, o registro de Deus. A Bíblia Sagrada continua sendo ainda, louvado seja o nome do Senhor, o pão vivo que desceu do céu. A Bíblia Sagrada continua sendo ainda a fonte de água viva que mata a sede do ser humano. A Bíblia Sagrada continua sendo ainda a palavra inerrante. A Bíblia Sagrada continua sendo ainda o poder de Deus, o Evangelho de Deus para a transformação daqueles que creem, daqueles que acreditam, daqueles que perseveram. A Bíblia Sagrada ainda continua sendo a porta da arca que não se fechou ainda.
nada. Eu quero dizer para você que me assiste pelo YouTube agora, que está comigo agora, me acompanhando pelo YouTube, por esse canal, eu quero dizer para você, assim como a porta, aleluia, da arca fechou, no dia que Deus fechou a porta, aleluia, e não teve como se salvar mais ninguém, aleluia, só Noé e sua família. Eu quero dizer que a Bíblia Sagrada também vai chegar um dia, aleluia, e está muito perto, que você vai procurar, aleluia, querer entender, vai procurar querer correr atrás da palavra. Você vai ter só sede, porque você vai andar de um mar a outro mar, procurando a palavra de Deus, e não vai encontrar, porque o Senhor o arrebatará toda a sua igreja. O Senhor o arrebatará todos os seus escolhidos nos quatro cantos da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E quando esta igreja que acredita no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e quando esta igreja que acredita, aleluia, no Messias, no Adonai, no El Shaddai, no Leão de Judá, na Rainha de Jessé, no livro dos vales, aleluia, e quando essa igreja, aleluia, não estiver mais aqui, aí você verá que aqueles crentezinhos que davam glória, que davam aleluia, que se alegrava, e que você não queria nada. Quantas vezes tua mãe pregou para ti? Eu vou falar, quantas vezes teu pai pregou para ti? Quantas vezes tua irmã pregou, teu irmão pregou, tua cunhada, teu cunhado, teu esposo, tua esposa, teu primo, tua prima, teu avô, tua avó, teu neto, tua neta? Quantas vezes pregou o evangelho para você e você não quis? E no arrebatamento da igreja, aleluia, se você ficar, você vai ver o que é que vai acontecer, porque isso é princípio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é nem o começo, porque Jesus disse: o que vai vir a essa terra nunca houve e jamais haverá. O que vai acontecer ainda nesta terra nunca aconteceu na história, e nunca acontecerá o que ainda vai acontecer. Então eu quero dizer para você que a ira de Deus, ela está sobre a terra, aleluia. E quando, aleluia, a ira de Deus passa sobre o Egito, todos os primogênitos são mortos, aleluia. Quando a ira de Deus passa no Egito, Deus, ele não tem piedade, mas um povo que é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Tem um povo que está lá com a marca do sangue. Aonde tem a marca do sangue, o anjo da morte não passará. Aleluia. O que é que eu quero dizer? Que aonde tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, eu acredito que o anjo da morte não vai passar. Mas aonde não tem a marca do sangue, no ano de 2022, o anjo da morte está passando. Aleluia. Esse Brasil vai ter que reconhecer que existe um Deus que se levantou no seu trono, está irado com esta nação, está irado com esses políticos corruptos, aleluia, esta campada de gente, aleluia, que não respeita o Criador, que anda nas suas pornografias, nas suas porcarias, que anda, aleluia, fazendo e acontecendo. Deus vai pegar você, cambada de safado, e vocês vão descer a sepultura e serão guardados ali para o dia do juízo final, o dia da prestação de conta, onde Deus vai dizer que será contra vocês uma testemunha veloz. Serei uma testemunha veloz contra o feiticeiro, contra os adúlteros, contra os fornicários, e por aí vai. Ele vai ser uma testemunha veloz. Jesus está voltando, não demora mais, não demora mais. Jesus está dizendo que é hora de entrarmos no prumo, é hora de
que você que está distanciado, desviado, porque você está acreditando na sua, você desviou porque, oh glória, você desviou porque você acreditou no seu próprio braço, no seu próprio eu. Maldito o homem que confia no homem e quer fazer do seu braço forte. Deus vai te pegar no dia do juízo. Aleluia. Aleluia. Deus está chamando você ao arrependimento. Sabemos que tem um povo que não se arrepende. Sabemos que tem um povo que não está nem aí. Sabemos que tem um povo, aleluia, que eles estão predestinados à condenação e eles não estão nem aí. Mas de lá no inferno, em chama, em tormentos, eles vão querer gritar por Deus e vai ser tarde. Quantas pessoas não desceram? Milhares e milhares de pessoas que desceram. Todas essas pessoas que desceram, elas têm convicção e consciência lá no inferno que elas tiveram na terra, passaram por a terra, não quiseram nada com Deus, morreram nos seus deleites, morreram nos seus prazeres, morreram naquilo que lhe agradava a sua carne, agora estão perecendo no inferno. Aleluia, porque Deus é amor sim, mas também Ele é juiz e Ele é fogo consumidor. E o inferno não foi preparado para o ser humano. Aleluia. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas o ser humano escuta mais o pai da mentira do que o pai das luzes, porque o verdadeiro Cristo. Aleluia. E eu quero dizer para você uma coisa, eu quero encerrar. Eu quero dizer para você uma coisa. Se o arrebatamento não for agora, e se Jesus lhe arrebatar através do Covid,